O que é o perdão de Deus? Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? Para que o perdão de Deus? Por que o perdão de Deus? Muitas das vezes nós não entendemos o perdão de Deus. E não entendendo esse perdão, achamos que é um favor que nós fazemos ao aceitar a Jesus como nosso Salvador. Então, se nós não soubermos o que nós fizemos, para que nós vamos querer saber se Deus nos perdoou ou não? Mas por que o Senhor nos perdoou? Mas por que precisaríamos de ser perdoados? Porque em Romanos 3:23 diz o seguinte: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E nós ficamos separados de Deus. Nós ficamos distantes de Deus. Nós precisamos do perdão para nos reaproximar de Deus. E mesmo assim, sendo nós tão imperfeitos e não dignos de estar na presença de Deus, Ele resolve, pelo seu imenso amor, a nos dar o perdão. Em Isaías 43:25 diz o seguinte: Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor aqui ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz que Ele mesmo perdoa e nos atrai a Ele. E daquela nossa pendência ao não sermos dignos de estar na presença dEle, Ele disse que deles eu não me lembro mais. Mas o Senhor tem amnésia? Claro que não. Ele simplesmente não vai levar em conta a nossa vida passada. Nós podemos ver um texto que nos explica muito bem isso. 2 Coríntios 5:18-19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, deliberadamente, Ele resolve nos perdoar. Ou seja, é uma atitude da sua graça, é uma atitude do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia. Em Cristo Jesus, Ele resolve todos os problemas do homem, trazendo o homem para perto dele e fazendo com que o homem estivesse apto outra vez a estar na sua presença. Não foi uma atitude humana, mas foi uma atitude divina. Não foi uma decisão do homem, foi Deus que nos colocou perto dele de novo. Daí nós podemos entender quão grande é o amor do Senhor, que nos colocou perto dele, porque Ele quis. Esse amor nos constrange. Esse amor de trazer-nos de volta para perto dele, nos permitindo entrar na presença dele. Em Cristo Jesus, nos mostra tamanho amor que Ele tem por nossas vidas. Mas eu posso perguntar, mas eu sou tão pecador, mesmo assim Ele me amou? Eu tenho uma boa notícia para você, mesmo assim Ele te amou. Em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos ver que esse perdão é condicional. Se confessarmos, reconhecendo o nosso próprio erro, abrindo mão do nosso orgulho, reconhecendo que nós transgredimos aquilo que Ele havia dito previamente, nós nos afastamos de Deus, nós éramos inimigos de Deus e precisamos confessar, partir de nós uma atitude pela qual Ele venha a executar o perdão. Se nós fizermos isso, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo, porque pela humilhação há o galardão, pela humilhação há a recompensa. Mas espera aí, então nós éramos inimigos de Deus? Sim. Em Colossenses 3,14 diz o seguinte: e riscando a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós,
cravando-a na cruz. A palavra nos diz que havia uma cédula, havia uma nota promissória que nos colocava devedores de Deus, inimigos de Deus. Essa nota promissória nos colocava distantes de Deus. Nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Existia um bloqueio que era o pecado, como se fosse um mandado de prisão, onde nós pecamos e foi expedido o mandado para que nós morrêssemos, e como se fosse expedido o mandado de execução. Em Romanos 6,23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Nós podemos ver aí, na parte A desse versículo, que a recompensa do nosso pecado, da nossa transgressão, foi a morte. Nós éramos réus de um júri em que a sentença seria a morte. Mas a parte B deste versículo diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos ver que aconteceu algo, que Cristo Jesus, Ele veio e nos trouxe vida, rasgando aquela cédula que era contrária a nós, tirando a nossa acusação perante o júri, retirando o peso do pecado e nos dando a vida eterna. Então, quando aceitamos a Jesus, nós não fazemos um favor para Jesus, pois Ele é que fez um favor para nós, pelo seu infinito amor, nos dando vida gratuitamente. Esse foi o valor do perdão de Deus para nós. Ele nos tirou da agonia, do corredor da morte, prestes a morrer. Mas Jesus Cristo, com seu infinito amor, pegou essa cédula e rasgou ao meio, assumindo o nosso lugar. Quando Jesus morreu, Ele carregou sobre si as nossas transgressões e Ele passou a andar no corredor da morte por minha causa. E Ele foi crucificado, recebendo a minha sentença. Jesus não morreu por sua própria causa, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Que possamos entender o valor do perdão de Deus e valorizar tudo aquilo que Ele fez por nós, oferecendo a nossa vida a Ele. Se você sentiu que alguém deve ouvir essa palavra, não deixe de encaminhar, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.